Pessoal, tudo bem? Gostaria de falar um pouco sobre a Staff Consultoria e a gente vai buscar aí um pouco de soluções aí para a empresa e para o nosso negócio. A Staff Consultoria, ela é uma empresa prestadora de serviços de consultoria e assessoria na área de logística e transporte. Ela busca aí atender todos os tipos de empresas, desde o micro até as grandes, em busca de soluções assim eficientes, eficazes, que possam ajudar essas empresas no crescimento contínuo de todo o seu processo logístico, principalmente na parte de transporte, entre outras áreas também que são influenciadas por esses procedimentos. Atualmente, a gente busca identificar muito as necessidades desses clientes, as dificuldades que essas empresas apresentam para a gente, em busca de soluções que sejam capazes de alavancar esses processos e todo o planejamento dessas empresas, apoiando atingir aqueles pontos cruciais na operação, tentando fazer delas o mais eficiente possíveis. A missão da empresa hoje é buscar essa lucratividade dentro do negócio, organizar esses processos da gestão logística, ter uma rentabilidade de total de tudo que é visto e transformado dentro da empresa, trazer uma confiança maior das informações e também para os clientes e trazer também a posição de um planejamento futuro que possa vir a existir para essa empresa após vencido esses desafios iniciais. Um pouco do processo de implantação e como a gente pretende atuar na empresa atual. Na etapa 1, a gente procura identificar a demanda, analisar aí a localizações e as oportunidades, ver aonde tem uma quantidade, um volume maior que a gente precise tratar e buscar soluções assim mais diretas dentro desse contexto do que a empresa tem a apresentar. Na segunda etapa, a gente vai procurar localizar fornecedores que possam ser nossos parceiros e que nos possibilitem alcançar esses pontos que a gente encontrou dentro das demandas, das dificuldades, dos custos maiores e que nos apoiem nesse trajeto para a gente conseguir encontrar essa qualidade extrema aí de algumas operações. Na etapa 3, a gente vai estar analisando tudo que foi implantado inicialmente, tudo que esses fornecedores nos trouxeram de benefícios e problemas que foram encontrados para a gente poder tratar e encontrar um equilíbrio dentro dessa operação. Na etapa 4, a gente já vai estar aí trabalhando em cima de um painel de controle, onde a gente vai entender o que foi acontecido, o que foi visto, erros, o que a gente tratou e o que a gente pode estar tratando ainda, se aqueles erros que a gente conseguiu localizar, se eles foram corrigidos de fato e buscar novas ideias aí para esse negócio. E a quinta etapa, a gente vai estar estabilizando esse negócio, essa operação, fazendo com que ela já trabalhe de uma forma contínua e naturalmente. Lógico, sempre acompanhando todos os erros, verificando as necessidades novas e aí sim buscar novos crescimentos e desafios para essa empresa. Falar um pouco da etapa 1 mais detalhadamente, que seria um ponto das demandas e localidades. Hoje, falando de uma empresa que irá atender nível nacional, todos os seus clientes, a gente tem um Brasil dividido em 5 regiões principais aí. Região Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. A gente fez um levantamento que é bem interessante de algumas das capitais de estados que estão mais longe e mais próximos dentro dessas regiões. O que isso interfere muito no nosso processo. Hoje, o tamanho do Brasil acaba atrapalhando muito as operações, porque muitas localidades acabam sendo muito distantes e podem aí gerar algumas dificuldades para que o nosso produto, que a nossa empresa consiga atender essas regiões. Então, o principal foco da nossa consultoria nesse ponto é identificar essas distâncias, localizações
e buscar a melhor forma de acessar esses locais e trazer os benefícios para os nossos clientes. Por exemplo, a gente tem na região norte, que é a região mais distante da nossa localização atual, que é em Jundiaí. A gente tem aí a capital de Boa Vista, de Roraima, que fica quase aí 5.000 quilômetros de distância da gente, 4.572. É uma distância muito significativa. Então, poxa, eu não vou pegar um carro aqui e vou chegar lá amanhã para fazer entrega para um cliente meu. Então aqui existe uma necessidade muito grande de um estudo do que pode ser melhor para conseguir atender aquele cliente dentro de um prazo que seja aceitável para ele. A gente vê outras regiões mais próximas, como por exemplo o próprio Sudeste, que a gente está aqui na região de Jundiaí, dentro dessa região do Sudeste, no estado de São Paulo, e a gente tem a capital de São Paulo, fica aí aproximadamente 60 quilômetros daqui, e isso acaba sendo um pouco mais fácil já de se tratar. Eu posso estar com a minha mercadoria aqui e daqui a algumas horas essa mercadoria já pode estar nas mãos do meu cliente. Então assim, mostrar um pouco como esse território nacional é grande, estudar bem as nossas demandas por região, por localização, entender um pouco essas distâncias e buscar ali sempre a melhor e mais eficiente ferramenta de acesso ao nosso cliente com o nosso produto. Um pouco aí das capitais, novamente, mostrando aí em tempo, mas eu fiz um cálculo aí mais ou menos pela média do tempo que cada modal perde por km rodado. Então, se a gente for falar aí de Boa Vista, por exemplo, se eu for de querer ir no modal rodoviário, que roda numa média aí de 80 km por hora, eu vou estar gastando aí 57 horas, isso falando contínuo, sem parar nessa velocidade. Então acaba sendo um trajeto muito longo. Se eu for pensar em rodoviário, que está andando entre 20 e 30 km por hora, a gente já vai gastar muito mais tempo, mais do que quadruplicar quase esse valor, chegando aí próximo das 230 horas. Isso se a gente ainda conseguir que esse modal rodoviário alcance essa localização que muitas vezes falta, algumas infraestruturas, e aí a gente enxerga o aéreo, que hoje é uma ferramenta um pouco mais cara, mas que coisa de 5 horas a gente já pode estar chegando até essa capital e atendendo o nosso cliente. A gente tem muitas aí situações onde a gente pode estar sendo beneficiado por algum tipo de modal, em questão de tempo, mas aí em questão de custo a gente acaba perdendo. Quanto a mesma coisa, a gente pode ter um custo muito mais baixo dentro de um tempo adequado que pode estar ajudando a operação da empresa. Isso vai de análise para análise, de situações para situações. Um cenário custo versus tempo de viagem. Então a gente pode aí, eu fiz um filtro de algumas capitais mais longas e algumas mais longes no caso, e algumas mais perto e algumas intermediárias. Vemos que o modal aéreo ele é um modal que sempre sai em vantagem, mas nem sempre ele é a melhor opção. Por ser um modal muito mais caro, ele acaba atrapalhando em alguns pontos a questão de redução de custos. E a gente pode ter com outros modais tempos aceitáveis que atendem a demanda e que também chegam a um tempo ali que o cliente estará satisfeito com aquele prazo, com a qualidade boa e também com um preço aceitável para a sua operação e ao mesmo tempo reduzindo muito esse custo. Alguns fornecedores aí na questão da etapa 2 é a busca por fornecedores e parcerias novas. Hoje, o transporte ferroviário ele é um dos transportes assim, que mais são econômicos para quem tem uma empresa que atende várias regiões. A malha aí de território de ferrovias no Brasil é próxima de quase 30.000 quilômetros. E isso ajuda muito para quem tem um investimento nessa área. Alguns fornecedores aí que existem hoje no Brasil que podem atender essas demandas são empresas como a MRS, a FTC, a Vale, que trabalham com esse transporte de cargas através das ferrovias e que auxiliam muitas empresas em ligação entre modais também, que podem vir a trazer alguma vantagem para essas empresas em relação a custos. Hoje a gente tem uma ferrovia, por exemplo, que passa por Jundiaí e chega até o Porto de Santos.
Em algumas situações, a gente pode estar estudando essa situação. Poxa, eu vou gastar com transporte rodoviário até o porto, eu posso estar aproveitando um transporte aquaviário, fazendo de uma ligação de um porto a outro com a minha mercadoria, trazendo um benefício, um custo menor, uma segurança maior para a minha carga. Então, a gente, no estado de São Paulo, é bem atendido com as ferrovias. Só que talvez elas em outros estados um pouco mais distantes seja um pouco mais difícil da gente estar atuando com esses clientes que estão nessas localizações. Algumas vantagens são basicamente o baixo custo, uma segurança aí maior por conta de risco de acidente e capacidades muito grandes de cargas. Então, você conseguindo acumular, juntar uma grande quantidade, você acaba economizando muito em relação a transporte. Problemas, na maioria das vezes aí a gente tem uma dependência realmente de outros modais para chegar com esse produto até ele, falta de inflexibilidade em algumas rotas e o investimento atualmente do governo em ferrovias, por conta da dificuldade para poder criar ferrovias locais onde que possam passar, entre outras situações. Um pouco do transporte aquaviário. Atualmente o Brasil contém aí 175 instalações portuárias de carga, o que ajuda muito empresas que focam, no caso da empresa que estamos atendendo. A gente pode atuar muito nisso. A gente tem uma boa base no Brasil para clientes que trabalham em região de portuárias, que vivem nessa região, porque a gente pode estar atuando com o transporte aquaviário, reduzindo o nosso custo e esse custo chegando até o cliente final, na mercadoria, no ponto final para eles. E existem aí algumas parceiras já que a gente pode estar buscando alguns trabalhos junto, por exemplo, aí da FGS Logística Aduaneira, que é uma das empresas aí que atuam hoje no Porto de Santos, que é um porto mais próximo da gente aqui, e que pode estar ajudando nesse transporte dessas cargas. E principalmente, algumas vantagens no transporte aquaviário praticamente a gente não tem acidentes, é um risco bem reduzido, é um custo de frete muito bom comparado assim aos outros modais como o rodoviário e ao aéreo. Ele tem uns prazos de entrega um pouco mais longos por conta de ser um pouco mais demorado. Tem bastante burocracia na parte documental aí e algumas outras necessidades, como de outro também modal para poder fazer o embarque e desembarque dessas mercadorias, alguns seguros em caso de mercadorias de valor agregado muito alto também acaba sendo um pouco pesado e questão de investimento. Por mais que a gente tenha um grande volume de portos aí, esse investimento acaba sendo ainda faltando um pouco para ajudar essas empresas como a nossa. E essa é a intenção da consultoria, pontuar e encontrar necessidades que sejam aceitáveis e que nos ajudem nessas questões. Transporte rodoviário hoje praticamente é o transporte que mais domina o território aí do Brasil em relação quando falamos de movimentação de carga. O Brasil hoje conta com mais de 1.720.000 quilômetros aí de rodovias e estradas nacionais que interligam esses estados que a gente falou anteriormente. Então isso para a empresa é interessante até alguns pontos, só que também gera um custo muito alto e também gera também um risco de furtos e acidentes grandes. Alguns fornecedores aí desse tipo de transporte são a Braspress, TNT, Jamef e Rodonaves, que a gente pode estar sempre alinhando, buscando novas soluções e parcerias. O transporte rodoviário, aí, como eu disse anteriormente, tem algumas vantagens, que ele é muito flexível, ele não depende de outros modais, então você consegue carregar ali na empresa em Jundiaí e levar para qualquer local. Tem uma burocracia menor, recebe muito investimento exatamente por conta da facilidade de trabalho com esse transporte. E algumas desvantagens, ele tem um custo muito variável por conta do combustível que sempre está subindo, o pedágio, a capacidade de carga que é um pouco limitada e os riscos de furto que a gente tem muito aqui atualmente no Brasil. Transporte aéreo hoje no Brasil conta com 99 aeroportos principais assim,
sendo 18 deles internacionais e outros 81 aí para voos regionais, incluindo aeroportos aí, possui mais de 2.000 e quase 2.500 aeródromos, que são aeroportos menores, que têm pistas, só que assim, para capacidades menores, mas que também facilitam e ajudam muito a acessar locais um pouco mais afastados, que muitas vezes a gente não consegue chegar por outras vias. Algumas empresas de transporte aéreo que já têm alguns planos que ajudam muito são a Azul Cargo Express, que é uma parte da Azul que é focada nessa parte de transporte de mercadorias aéreas. A GoLog, por exemplo, a Cargolux e a Latam Airlines também conta com alguns planos de transporte de mercadoria. Algumas vantagens: atravessa grandes distâncias com agilidade. Então, como a gente falou um pouco anteriormente aí, se o meu cliente estiver localizado em distâncias muito grandes, para que eu consiga atender ele num prazo aceitável, onde ele possa usufruir daquele meu produto de uma forma mais próxima do desejo dele quando ele fez a compra, essa é a melhor saída para a gente. Mesmo assim, ainda é um transporte dependente de outros modais, como o rodoviário. Então, ele vem a ser bom em alguns pontos, mas ainda acaba sendo um pouco preocupante em outros. Ele tem uma limitação da quantidade, peso e tamanho de carga, gera um alto custo e demanda sempre desse outro modal. Então, esses são alguns pontos do transporte aéreo. Roteirização e opções de entrega. Um ponto muito crucial e muito interessante que a gente pode estar atuando inicialmente na empresa seria a criação de alguns roteiros para as regiões principais, assim que a gente levantar essas demandas e localizar onde principalmente está o nosso cliente final, e criar algumas opções junto ao nosso sistema, ao nosso site de compras de entrega, onde o cliente possa escolher dentre algumas opções que o atendam em prazos diferentes, mas também voltado a custo. Um exemplo disso, por exemplo, se um cliente meu de Salvador resolve comprar um produto nosso, a gente está falando aí de quase 2.000 quilômetros de distância, a gente pode estar fornecendo para ele algumas opções. Não necessariamente trabalhar com todas, mas que a gente tenha o controle e uma ideia de alguns padrões que a gente consegue atender essa região e gerar alguns custos e prazos diferentes. Que isso é tão importante para a empresa quanto para o cliente. Porque se ele está mais atento e quer uma qualidade e um prazo menor, aí ele vai acabar desembolsando um pouco mais, só que a gente também tem aquele resguardo que parte do nosso custo operacional está sendo repassado para esse cliente. Ah, mas o meu cliente ele quer buscar o menor custo-benefício para ele. Então a gente tem outras opções que podem estar trazendo prazos menores para esse mesmo cliente e a um custo mais acessível. Aí vai de cliente para cliente. A gente criando esse plano, a gente também tem um resguardo, porque não adianta somente eu melhorar o prazo do meu cliente, mas ao mesmo tempo aumentar o meu custo operacional por conta dos demais modais, e isso acaba gerando prejuízo para a empresa. Então é bem interessante quando a gente consegue trabalhar com outros modais, possibilitando outros tipos de custos, mas também outros tipos de prazos. Por exemplo, a gente poderia juntar um rodoviário com um aéreo e fazer uma entrega por avião, por exemplo, até a cidade de Salvador lá, desembarcar e novamente embarcar no rodoviário até a localização desse cliente, a um custo um pouco maior. Mas esse cliente com 2 dias já pode estar com esse produto em mãos. Ou a gente pode optar somente pelo rodoviário, gerar um custo aí médio, baixo para esse cliente, porém ele tendo ciência que esse custo, por mais que seja menor, ele vai acabar sendo afetado na questão do prazo. Na etapa 3, a gente vai buscar um pouco da análise e tratativa desses pontos principais que a gente levantou anteriormente. E chega a hora aí da gente ver alguns resultados. Se a nossa demanda está sendo atendida, se a gente está conseguindo chegar a todos os clientes mais ou menos da forma mais assertiva possível, nos prazos que eles querem, no custo que eles querem, diminuindo aí sim o máximo possível os problemas dentro dessa operação.
se esses prazos aí estão realmente sendo atendidos conforme a gente promete ao nosso cliente. Então isso é muito importante na hora de roteirizar e construir esses parceiros, esses fornecedores ao nosso redor, por conta exatamente dessa tratativa. Uma vez que você coloca um prazo, se você não cumpre ele, acaba afetando muito a imagem da própria empresa. Um painel de satisfação do cliente, é interessante a empresa trabalhar junto a um painel de satisfação. Todas as entregas realizadas, ter um feedback do seu cliente vai te ajudar muito a melhorar pontos cruciais na sua operação. Isso a gente quer desenhar, a gente quer buscar, porque a empresa ela é feita pelo cliente. Se o cliente está insatisfeito em algum ponto, a empresa tem que se movimentar, identificar esse erro e buscar melhores saídas nessa questão. E identificar, houve de fato, depois de todo esse trabalho que a gente teve, todo esse investimento, toda essa procura, identificação de erros, problemas, houve de fato uma redução de custo? E onde que houve essa redução de custo? Ou esse custo foi melhor adequado ou não? Então, assim, são perguntas que a gente vai só poder saber após a gente identificar todas essas necessidades e tratá-las e achar a melhor saída. E quais os novos desafios encontrados? Poxa, a gente dentro desse processo não tinha observado que alguns clientes têm alguma necessidade extra. Então, assim, a gente, com o passar do tempo, vai entender alguns pontos que a gente não via antes. Principalmente se a gente tiver um painel de satisfação, a gente pode localizar algumas situações, algumas observações, nas quais a gente tem que buscar encontrar essas melhorias em todos os pontos da sua operação. O importante e fundamental de tudo é contar com ferramentas que possam te ajudar nesse processo. Então, durante todo esse crescimento, se a empresa ela não tem ferramentas que auxiliam nessas tomadas de decisões e nesses pontos cruciais de forma mais ágil e prática, a empresa acaba sofrendo um pouco, uma vez que ela tem um número muito alto de entregas aí espalhadas. Se ela não tiver uma ideia de como estão, onde estão, o que está acontecendo, onde que está cada carga, isso acaba atrapalhando muito na tomada de decisão e identificação de alguns erros. Então as ferramentas de trabalho são pontos principais. Painéis onde mostram muitas situações que possam estar trazendo alguns erros, alguns custos extras para a operação, irão ajudar muito. Então o investimento em ferramentas é uma parte também muito crucial nessa operação. Um cronograma que a gente enxerga como um bom e que a gente consegue atender. Trabalhar com cada etapa dentro de uma duração de dias, onde a gente possa ter uma análise calma, a gente possa identificar com mais paciência, ver pontos mais importantes. Para cada etapa, determinar sim um início e um fim, um processo aí de melhoria contínua, e aos poucos ir corrigindo aquelas etapas que deixaram algum rastro, que precisam de alguma tratativa a mais. E a conclusão, a observação e análise contínua dos processos implantados irão ajudar a empresa em busca de oportunidades diferenciais frente ao mercado e seus concorrentes. Será somente possível termos retorno se entendermos cada vez mais as dificuldades e buscarmos a eficiência do processo. Teremos aí grandes vantagens futuras. Então, a ideia da nossa consultoria hoje é buscar principalmente essas dificuldades, esses desafios, esses processos que precisam ser trabalhados, corrigir o máximo que puder, buscar soluções, oportunidades no que tiver. Nenhuma empresa ela também trabalha sozinha, ela depende de fornecedores. Então a consultoria em si ela vai identificar junto à empresa aqueles fornecedores que são parceiros de fato, que ajudam nesse crescimento e trazem vantagens e benefícios, e eliminar aqueles que não trazem nenhuma vantagem e acabam atrapalhando cada vez mais. Então a consultoria nossa hoje vai buscar para a empresa esses pontos cruciais junto aos clientes, junto também com os funcionários que estão atuando nessa frente de trabalho, e buscar aí sim grandes vantagens futuras e novos desafios para essa empresa e vencer os que estão atualmente no caminho dela. E é isso, pessoal.
a gente vai estar conversando mais aí, mas era isso que eu tinha que apresentar da minha consultoria, a Staff Consultoria aí. Qualquer dúvida a gente está à disposição, estamos aqui para ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado.